E aí, pessoal do sétimo ano, tudo beleza? Tá? Professor Thales, mais uma aula de história saindo do forno para vocês, tá bom? Capítulo 4. Hoje a gente vai de humanismo, renascimento e reforma protestante, tá bom? Então, depois de estar assistindo essa videoaula, entra lá no portal do SAIS, vai na SAIS TV e também assiste a videoaula do professor de lá, tá bom? Feito isso, você vai abrir o seu livro e fazer todos os exercícios desse capítulo, do capítulo 4, tanto no livro didático quanto no livro de atividades suplementares, tá bom? Pessoal, vocês lembram que no último vídeo eu falei que a gente está estudando um outro período da história? A gente está saindo da Idade Média, da história medieval, para a história moderna? Então, pessoal, a gente viu que estão acontecendo muitas transformações nesse período. Na última aula a gente falou um pouco das transformações na política. Saímos de uma sociedade feudal, né, onde quem manda é o senhor feudal nos seus vários feudos, para uma sociedade absolutista, uma sociedade com absolutismo monárquico. O que é isso? Eu falei, onde o rei tem mais poder. Nessa aula a gente vai estar estudando a transformação no mundo das artes, tá bom? Aliás, das artes não, da cultura, porque a cultura vai englobar artes, estudos em geral, ciência e também religião, tá bom? Então a cultura, na verdade, a gente vai ver três transformações. Vou fazer com a outra mãozinha aqui que eu sou canhoto, é melhor, tá? Transformação no campo, eu falei, das artes, com o Renascimento. Transformação no campo dos estudos e da ciência, com o humanismo. E também transformação no campo da religião. Vão surgir novas religiões cristãs. E não vai só ficar com a igreja católica monopolizando todo o pensamento religioso da população da Europa, tá? Porque esse período que a gente está estudando é principalmente da sociedade europeia. Vamos lá. Primeira coisa, professor, por que esse período se chama história moderna? Porque os estudiosos, os filósofos, os cientistas desse período, que viveram na Idade Moderna, eles acreditavam que estavam vivendo um período muito melhor do que o período anterior. A Idade Média. Lembra que o período anterior é a Idade Média? Por isso, então eles que colocaram esse nome. Eles falaram que tudo que eles estavam vivendo antes deles era médio. O que é médio? Não é bom nem ruim, é bem mediano, medíocre, se a gente quiser colocar assim. E agora é um novo período, a gente vai estar vivendo um período moderno. Na verdade, quando uma coisa é moderna, a gente não fala que ela é legal, que ela é maneira, que ela é atual. Então, essa era a intenção deles. Foram eles que colocaram o nome de Idade Média e Idade Moderna, porque eles queriam dizer que o período que eles estavam vivendo era melhor no campo das artes, da religião e da cultura do que o período da Idade Média, quando na verdade isso era um grande preconceito. Vamos lá, transformação no campo do pensamento, da filosofia e da ciência. O que a gente vai ter, e aí é bom a gente sempre comparar a Idade Moderna com a Idade Média. Na Idade Média a gente tem o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus era o centro do pensamento do homem. A gente viu isso, certo? E agora, na Idade Moderna, a gente vai ter o antropocentrismo, ou seja, vai ter uma transformação. O centro dos estudos e da ciência não vai ser mais Deus e a religião, mas sim o próprio homem. Antropocentrismo é a junção de duas palavras. Antropos, que significa homem, em grego, e centrismo, que é centro, né? Que é, na verdade, o homem no centro do pensamento, dos estudos e da ciência, tá bom? Então, pessoal, para você ter uma ideia, a própria ciência vai passar por transformações, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já ouviram falar de Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno? Foram grandes cientistas desse período e que fizeram novas descobertas. Alguns deles, né, entraram até em conflito com a Igreja Católica, porque eles pregavam uma coisa nova para aquele período. Por exemplo, acreditava-se na Idade Média que o centro do universo era a Terra, porque era onde o homem estava, onde Deus escolheu o planeta, o astro que Deus escolheu para ter as suas criações, os seres humanos. Só que através de estudos, né, astronômicos, vão se descobrir que o centro do universo não é a Terra. É o que, pessoal? O centro do nosso universo, da nossa galáxia?
É o Sol. O Sol está no centro, na verdade, do universo não, né? Eu até errei aqui. Os professores de ciências podem até me julgar por isso. Mas eu sou professor de história, tudo bem. No centro da nossa galáxia é o Sol, é a estrela, né, maior, e que aquece aí todo o nosso sistema solar, tá bom? Então, isso era algo inovador para a época, tá certo? Muita gente não aceitou essa descoberta, que o Sol é o centro da nossa galáxia e não o planeta Terra, como muitos acreditavam. Estão começando a entender porque o nome é humanismo? Porque o homem está no centro, né, do pensamento do próprio homem. Agora vamos para o campo das artes. Teve transformação? Teve. E essa transformação a gente chama de renascimento. O que é renascer? É uma coisa que está morta e apagada e volta a viver. Então os artistas do período moderno, do Renascimento, os artistas renascentistas, por exemplo, já ouviu falar de Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo? O que são esses, professor? São as tartarugas ninjas? Também são as tartarugas ninjas, mas são baseadas em nome de artistas renascentistas, como, por exemplo, Leonardo da Vinci. Tá bom? Então, eles vão mudar totalmente a forma de se fazer a arte, artes plásticas. A gente vai ver, olha no seu livro aí, as esculturas, elas retratam muito mais o ser humano da maneira como ele é, com as suas qualidades, com seus defeitos. Vejam que eles tentam trazer uma imagem mais aproximada do homem, né? Os traços, até de retratar o corpo do ser humano de maneira mais perfeita possível. Para isso eles vão modificar todo o senso estético, senso de luz, de cor, eles vão usar novas paletas, ou seja, a arte dos renascentistas, do Renascimento, é totalmente diferente da arte medieval. Eles vão buscar uma perfeição nos traços. E por que tem nome Renascimento? Porque eles acreditavam, eles se baseavam na arte da história antiga, que a gente estudou lá no 6º ano, tá bom? Lá na Grécia, lá em Roma. Se a gente comparar uma escultura romana e grega com uma escultura renascentista, é muito próximo. Eles acreditavam que o período auge era o período da Idade Antiga. Na Idade Média, morreu. E com o Renascimento, renasceu, viveu. Deu para entender? Acho que deu, né, pessoal? Tá bem claro. Por último, pessoal, é importante a gente falar das transformações e das mudanças na religião, porque também faz parte da cultura. A gente vai ter nesse período o início da chamada Reforma Protestante, ou seja, a religião cristã vai se romper, vão surgir novas religiões, que a gente chama de protestante. Naquela época não existia denominação evangélica, e sim protestante, tá? A primeira grande religião protestante vai surgir na Alemanha, tá? E vai ser fundada por por um padre da Igreja Católica chamado Martinho Lutero. Daí, a primeira religião protestante vai se chamar luteranismo. O que o Lutero vai pregar? Ele vai ser totalmente contrário a algumas coisas que ele viu que estava acontecendo na Igreja Católica. Vamos se lembrar, ele era um padre da Igreja Católica. E ele via ali alguns pontos que para ele precisavam ser totalmente modificados. E aí ele vai escrever esses pontos, que vão ser conhecidos como as 95 teses de Lutero, então são 95 pontos, e vai fixar na porta da igreja. O Papa vai excomungá-lo. E aí ele vai romper e conseguir novos seguidores. É o surgimento do luteranismo. A partir daí vão surgir outras religiões protestantes, como calvinismo na Suíça e anglicanismo na Inglaterra. Tá bom? Assiste a videoaula aí, você vai ter mais conteúdo e faça o capítulo 4. Beijão, tchau, tchau.